Uma nova boa notícia para os cidadãos brasileiros veio hoje dos Estados Unidos. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o HR 1071, uma proposta que visa impedir a entrada, cancelar visto e deportar autoridades estrangeiras que tenham violado direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Pouco tempo depois da decisão, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez uma publicação na rede social X dando um recadinho da Casa Branca às autoridades brasileiras. Abro aspas. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Bom, depois da aprovação do comitê, a proposta segue agora para votação no plenário da Casa. Se ela entrar em vigor, Alexandre de Moraes será diretamente e imediatamente afetado e não poderá mais colocar os pés em território norte-americano. Agora, tem outra decisão tomada também nos Estados Unidos, só que ontem à noite, que foi objeto de uma manipulação vergonhosa por parte de pseudojornalistas militantes brasileiros. A Justiça Federal dos Estados Unidos decidiu que a plataforma Rumble não é obrigada a seguir as ordens de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A juíza Mary Scriven entendeu que as decisões de Moraes não têm validade nos Estados Unidos e, em função disso, negou o pedido feito pela Rumble, que solicitava a suspensão da execução dessas ordens, justamente porque considera a liminar desnecessária. Mas a militância brasileira travestida de jornalismo mais uma vez fez uso do mais baixo tipo de manipulação para enganar o cidadão brasileiro. Veja como Daniela Lima noticiou isso no G1, o site de notícias da Globo. Justiça dos Estados Unidos rejeita a liminar do Rumble contra Moraes. A mesma manipulação foi feita pela Agência Brasil, site de comunicação estatal. Justiça dos Estados Unidos nega a liminar da Rumble e Trump Media contra Moraes. Curiosamente, nenhum desses veículos de imprensa mostra a decisão na íntegra. E a razão para isso é muito simples. O documento simplesmente desmente essa impressão passada por eles de que Moraes teria sido vitorioso com essa decisão. A juíza deixou muito claro que as ordens de Moraes não foram entregues aos representantes da Rumble e da Trump Media em conformidade com a Convenção de Haia, da qual Estados Unidos e Brasil são signatários, também não foram entregues de acordo com o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Estados Unidos e nem de qualquer outra forma que tenha validade. Ela destaca ainda que a Justiça dos Estados Unidos não teve conhecimento de nenhuma ação por parte de Moraes ou do governo brasileiro para que as ordens do ministro fossem domesticadas para serem cumpridas nos Estados Unidos. Em função disso, ela afirma de maneira explícita que as empresas em questão não são obrigadas a cumprir essas ordens e que ninguém está autorizado a obrigá-las a isso. Ou seja, a liminar foi negada pelo simples fato de que tratava daquilo que já era óbvio, mas estava sendo ignorado por Moraes. Bom, eu creio que isso já seja o suficiente para mostrar o quanto essas fontes aqui no Brasil não são confiáveis, não é mesmo? E por falar em Globo News e afins, a demissão de Nízia Trindade do cargo de ministra da Saúde e a substituição dela por Alexandre Padilha estão fazendo com que até mesmo os militantes dentro da emissora, supostamente de notícias, a Globo News, estejam detonando Lula. Ontem à tarde, ainda antes da confirmação da demissão, o tom da conversa já era esse. Que vexame essa fritura da ministra Nízia, mais uma mulher sendo fritada no governo Lula, quer demitir, quer trocar, prerrogativa do presidente da República, chefe do executivo, tudo certo. Mas faça de uma forma correta. Nízia, Ana Moser, até a ministra Daniela Carneiro do Turismo, o mesmo roteiro. Eles vão fritando, e muita coincidência sempre com mulheres no governo. Porque aí não dá. Aí, se fosse o governo Bolsonaro, a esquerda ia estar caindo de pau em cima do governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para passar pano. E existe uma grande falta de respeito com a ministra Nízia Trindade, né? Um processo de fritura pública que o presidente Lula poderia ter interrompido, já poderia ter dito, chamado a ministra, não chamou, né? Havia uma expectativa de que a conversa entre os dois acontecesse hoje ainda pela manhã, foi transferida para agora à tarde, e Lula simplesmente não fez nenhum posicionamento em defesa da ministra.
No início da noite, já com a decisão oficialmente anunciada, as críticas se intensificaram. E isso foi apenas se aprofundando. Então a gente passou o mês de janeiro inteiro falando, Nízia vai sair, Padilha vai para a saúde, e só agora, já no final de fevereiro, que isso é oficializado. Então, de um lado, isso revela, assim, uma fritura da ministra, que na semana passada chegou a ter que soltar uma nota dizendo que estava trabalhando normalmente, que não tinha saído, que não tinha chamado pelo presidente, sido chamada, enfim, uma situação muito desagradável com alguém que é técnica, que, enfim, faltou saber lidar. E isso mostra, primeiro, como o presidente Lula demora para tomar decisões. E hoje, ao longo do dia, a coisa só piorou. Preciso entender que nem o PT, nem o Partido dos Trabalhadores entendeu o timing e o método de demissão da agora ex-ministra Nízia Trindade. Ninguém entendeu. Por que fazer um evento, essas são as palavras de um deputado petista, por que fazer um evento com ela de manhã para demiti-la à tarde? E a troca dela é somente uma troca de vitrine. Sai a ciência, sai o respaldo, sai o prestígio, mesmo com algumas falhas internas, mas o que sai é isso para a política ganhar. A política quer ali alguém que tenha comunicação não só com a saúde, mas com os políticos. Não é à toa que o articulador político do governo Lula vai assumir o Ministério da Saúde. Se o governo Lula não estivesse em crise de popularidade, ele não trocaria Nízia Trindade. Isso você ouve de entre 10 pessoas que você questiona aqui em Brasília. Me parece que o Ministério de Lula foi montado muito na intenção de ter um protagonista e todo o elenco de coadjuvantes, sem grandes destaques, superministros. O presidente hoje, no momento de aguda impopularidade, talvez esteja tentando repartir e redistribuir essa possibilidade de visibilidade. Pois é, agora eu pergunto, se nem esse pessoal já não está mais conseguindo defender Lula, quem poderá salvá-lo agora? E como eu mostrei nesse vídeo um caso de manipulação na prática, eu não poderia deixar de recomendar a você esse material exclusivo que eu preparei. Olha só, eles estão o tempo inteiro buscando maneiras de manipular você. Eu estou falando da classe política. E esse trabalho duro em cima da manipulação das massas independe de ideologias ou partidos. A busca é sempre pela consolidação do poder. Só que por trás desse jogo de marketing, que vai desde a campanha eleitoral até a promoção de um governo eleito, segue um certo padrão. Há uma série de estratégias, ferramentas e até mesmo leis relacionadas ao poder, à persuasão e à manipulação que são fielmente seguidas por políticos ou pelo menos pelos seus estrategistas. Eu separei para você um compilado de 14 livros cujo conteúdo é de conhecimento de políticos ou de seus marqueteiros e que são aplicados na prática. Muitos deles, inclusive, são facilmente identificados. Cada um desses livros foi resumido de forma clara e objetiva para ser apresentado a você em áudio. Com isso, você entenderá o que cada um desses livros ensina e, a partir de então, entenderá de onde partiu o comportamento que vem sendo apresentado pelos representantes do povo. Eu preparei ainda um material de apoio com vídeos de outros autores para complementar esse conhecimento e reforçar a sua blindagem contra manipulações. Você terá acesso a esse compilado e ao material de apoio por apenas R$ 97,00, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Eu espero você lá.